falar primeiro das galinhas, que foi a minha pesquisa de mestrado na UFBA, e resultou no livro que eu publiquei, que a Camila mencionou, e que tem uma fotinho dele aqui, tá? Eu sei que a Elaine já leu, ela já até fez vídeo com ele, com as galinhas dela, e acho que a Camila e a Amanda também já tiveram contato, né? Então eu vou falar assim. Tá aí o livro. Nem lembrava que já estava nesse. Então, esse é o livro que eu publiquei, resultante da minha dissertação de mestrado, tá? Que é o Direito Animal e a Indústria dos Ovos de Galinhas. Crueldade, crime de maus tratos e a necessidade de uma solução. Eu sempre começo essa exposição com essa foto, porque dela a gente já consegue ver uma série de questões e a gente consegue ver a crueldade e os maus tratos na criação. É importante falar para vocês que, assim, quase 100% da criação no Brasil ainda é dessa forma, né? A gente chama de gaiolas de bateria. Então, as galinhas poedeiras, né? As galinhas que produzem ovos, elas vivem dentro dessas gaiolas, e é desse jeito, viu, gente? Elas não conseguem se mexer, elas não conseguem exercer os seus comportamentos naturais, elas passam a vida inteira presas, né? E as galinhas, a Elaine sabe bem disso, pode dizer melhor do que eu, são animais extremamente inteligentes, né? Extremamente sensíveis, extremamente complexos, então eles têm necessidades, têm comportamentos naturais, que são totalmente violados pela indústria, né, em sua grande maioria. Além da aglomeração aí, do confinamento, outra coisa que já dá para a gente ver nessas fotos é o bico, né? Tem uma aqui, algumas já dá para ver aqui, né? Bem próximas, elas têm o bico cortado, né? Isso é uma prática bem comum dessa indústria, se chama debicagem. E isso acontece porque elas ficam muito estressadas por estarem confinadas e aí elas acabam cometendo canibalismo. E aí a indústria achou uma solução maravilhosa para isso, ao invés de pôr um espaço maior para esses animais, né, de fazer outro tipo de criação, eles debicam, ou seja, eles cortam o bico, né, geralmente com uma lâmina incandescente. O bico é cheio de terminações nervosas, ou seja, elas sentem dor no momento da debicagem, né, claro que é feito sem anestesia, sem analgesia, e também sentem dor crônica, tá, para o resto da vida. Então, pensem que vida miserável que nós, seres humanos, impomos a esses animais, né? Que são sencientes, conscientes, como vocês já sabem, e como eu disse, são inteligentes, são complexos, e eles são obrigados a passar a vida inteira dentro de gaiolas, com dor crônica, por causa de um ovo, né? Aqui são outras imagens, tá? Essa foto eu peguei da internet, mas eu visitei uma granja na época, lá no interior da Bahia, e é exatamente assim, tá? O confinamento de sempre, a imundície, né? Uma coisa que chamou muito minha atenção, a sujeira. Eu acho que tem foto da que eu visitei. E vocês podem ver, pelo menos essa aí da direita, como ela tá com as penas. Ela tá toda machucada, né? Tá com as penas irregulares, tá? Outra coisa que a gente já pode observar dessa imagem é o piso da gaiola, né? É um piso extremamente desconfortável, tá? Além de ser, obviamente, antinatural, e elas sentem dor também por ficar com as patas, né, nesses pisos, e muitas vezes também as unhas crescem e se engancham, né, há muitos relatos na literatura disso, então elas se engancham nos pisos e não conseguem se soltar. Essa foto eu que tirei na granja que eu visitei, eu acho uma foto bem legal, é terrível, né, mas eu acho ela legal porque ela mostra um monte de coisa, ela mostra as garras, como eu falei para vocês, né, crescendo aí pelas grades. Esse amontoado aí embaixo são os excrementos que ninguém. E essas duas coitadas que escaparam, né, das gaiolas, elas não saíram daí, né? Elas não conhecem outra forma de vida, elas não conhecem o mundo. Me lembra sempre essa imagem, me lembra o mito da caverna, né, do Platão. Então elas ficaram aí. Elas não tinham mais utilidade, porque elas, segundo os termos até que eles usam, elas estavam contaminadas, né? Então elas não poderiam ser reinseridas nas gaiolas.
e também não saíam daí. A gente consegue ver o olhar dessa primeira também, né? Um olhar assim vazio. Aí outro ângulo, né? Dessa aglomeração, desse confinamento. E é interessante notar os urubus aí na parte de cima. Essa que eu visitei tinham vários. Eu acho que essa foto é de lá. Eles comem as carcaças das que morrem, né? Porque várias morrem. Acho que não sei se tem foto aqui. Mas as que morrem ficam lá, os cadáveres das mortas ficam lá junto com as vivas, junto com os ovos, junto com... E os urubus estão ali porque eles comem esses cadáveres, mas um relato que me impressionou muito da própria pessoa que nos guiou ali nessa granja, é que os urubus comem também as vivas, né, pela grade da gaiola. Aqui é outro ângulo, né, outra foto de aglomeração. Eu acho que as imagens mostram muito, né, pra gente. Então, aqui tem alguns itens, né, algumas coisas que a gente consegue observar da criação de galinhas poedeiras, né? Então, o primeiro, que é o mais gritante, que eu já falei para vocês, é o confinamento, né? A impossibilidade dos comportamentos naturais, que eu mencionei no início. As galinhas gostam, por exemplo, de tomar banho de sol, tomar banho de poeira, elas gostam de dar pequenos voos, elas gostam de se empolerar, elas gostam de chocar o ovo, elas gostam, e quando eu falo gostam, na verdade, são os comportamentos da espécie, né? É algo que realmente é importante para aquela espécie. Elas têm qual outro comportamento? Ciscar, né? Então, todos esses comportamentos são roubados desses seres, né? E aí, portanto, a gente tem a violação das 5 liberdades, né? Que eu acredito que vocês conheçam, eu já tenho ouvido falar, né? E aí, até no meu livro, e se vocês quiserem também podem ter acesso pelo repositório da UFBA, né? Aí não é o livro, é a dissertação mesmo. Eu faço uma análise bem minuciosa, né, sobre cada uma das 5 liberdades, sobre cada comportamento natural, e aí eu chego à conclusão de que, de fato, todas as liberdades são violadas nesse sistema, né? A questão do estresse, que gera o canibalismo, que gera a debicagem, que eu contei para vocês. Uma outra coisa importante é a luz artificial e a muda forçada, né? Todo mundo conhece as expressões dormir e acordar com as galinhas, né? Porque a galinha, naturalmente, quando o sol se põe, ela vai dormir, né? E quando o sol nasce, ela acorda. A indústria, para não perder produtividade, né, para deixar esses animais produzindo 24 horas por dia, eles utilizam luz artificial à noite, né? Então, isso deixa a galinha desbaratinada, ela não sabe, né, que não existe mais à noite, então ela não dorme e aí ela fica botando, né? A muda forçada é um método que eles usam para também aumentar a produtividade do ovo, né? Eles deixam os animais sem comida de 7 a 10 dias, mais ou menos, né? Porque isso causa ali uma alteração metabólica e elas passam a produzir mais ovos, né? Então elas também passam fome. Osteoporose é algo que é também narrado na literatura, porque a casca do ovo ela é basicamente feita de cálcio, né? E para produzir tanto ovo assim, a galinha tira o cálcio dos próprios ossos. Então tem vários relatos de ossos muito frágeis, né? Em razão dessa dinâmica maluca, né? Totalmente não natural. A deformação das patas, né? Que a gente viu. E aí existe uma questão que eu acredito que vocês também já tenham ouvido falar, porque hoje está se falando um pouco mais disso, que é a trituração dos pintinhos machos, né? Obviamente, para essa indústria dos ovos, só interessam as fêmeas, né? Então, quando nasce um macho, ele não tem serventia, né? Nem para a indústria da carne, do frango, porque ele é uma outra linhagem genética, né? As galinhas poedeiras, elas têm modificações genéticas também para produzirem mais, mas não são as mesmas modificações genéticas dos de corte, que é para crescer rápido, ficar aquele monstrão, né? Então, esses pintinhos machos, eles não servem para nada, né? Obviamente que eu estou falando do ponto de vista aqui da indústria. Em nenhum momento eles são considerados seres individuais com vida, com dignidade, né? Então, o que acontece? Eles são triturados vivos, tá? No momento em que nascem. Nas granjas matrizes, onde as galinhas poedeiras nascem, na hora que nasce, existe uma coisa chamada sexagem,
que é a separação do sexo, e aí os machos já vão direto para o triturador. E é importante dizer que essa prática ela é considerada humanitária internacionalmente. Tá? A França e alguns outros poucos países estão começando a desenvolver um método de sexagem dentro do ovo, né? Ou seja, vai ser possível escolher o sexo, né, do pintinho antes dele nascer. Então, com isso, só vão nascer fêmeas, que da mesma forma vão ser exploradas a vida inteira, como a gente está vendo, mas essa questão específica da trituração dos machos é possível que acabe, pelo menos em alguns lugares, né? E é uma questão que, independentemente do sistema, né, a gente vai ver agora nos próximos slides o sistema de criação livre, as galinhas, depois do período ali, né, considerado de produtividade, que é geralmente 2 anos, elas são enviadas para o abate, tá? Então, tudo se aproveita. Aqui é uma foto, né, da trituração aí dos bebês instantes antes de serem triturados vivos. Esse é um outro método que existe, que é o sufocamento, né? Então, eles, ao invés de triturar, eles jogam os animais vivos dentro de um saco imenso, né, de plástico, e vão ali jogando, amontoando, e eles vão morrendo, sufocados, amontoados. Aí eu abordo a questão da certificação de bem-estar animal, né, que na época da pesquisa eu descobri que existia, ainda estava bem incipiente na época, hoje já tem um pouco mais granjas têm essa certificação, tá? Vocês podem também procurar na internet, chama Certified Humane, é uma ONG que dá essa certificação, tá? E aí eu faço uma análise, como eu disse para vocês, né, entre os indicadores, né? Esses indicadores eu peguei num livro que é um tratado de medicina veterinária legal, da professora, esse artigo específico é da professora Carla Molento, da Federal do Paraná. E ela faz, né, ela lista todos os indicadores que se relacionam com as 5 liberdades, e ela orienta, né, para que na perícia sejam analisados cada um desses indicadores e enquadrados aí nessas 3 categorias, de inadequado, regular e adequado, né, para a gente poder entender se tem bem-estar ou não. E aí tem essas imagens que eu acho muito bacanas. Então, se todos aqueles grupos de indicadores, por exemplo, né, os nutricionais, de conforto, de saúde, comportamentais, se todos eles forem considerados adequados, a gente tem um grau de bem-estar muito alto, né? Lembrando que a gente não fala em bem-estar e mal-estar, por exemplo. A gente tem bem-estar muito alto, tal, até o muito baixo. E quando a gente tem um grau de bem-estar muito alto, a gente não tem maus tratos, né? Então, aqui a gente consegue também relacionar o bem-estar animal com o crime de maus tratos. E isso também vale para qualquer espécie, para qualquer situação, né? Inclusive, nesse capítulo desse livro, elas usam mais exemplos de cães, né? Perícias para avaliar bem-estar e maus tratos em cães, mas a gente pode utilizar para qualquer espécie, claro, né? Por outro lado, aí vocês têm toda a gradação, se né, 1 ou 2 grupos de indicadores, ou 3 ou mais grupos de indicadores forem inadequados, você vai ter um grau de bem-estar baixo ou muito baixo, e, portanto, a presença do crime de maus tratos. E aí, aqui, no caso das galinhas poedeiras, a gente tem um índice, né, de bem-estar muito baixo, e, portanto, a presença de crime de maus tratos. Tá? Essa aqui é uma outra imagem para a mesma situação, tá? E aqui é um outro exemplo, tá? De uma criação de galinhas livres. Essa é uma granja que eu visitei na época também, já tem uns anos, tá? Essa é aqui em São Paulo. A primeira coisa que a gente consegue ver nessa foto, além delas estarem fora da gaiola, é que elas não têm o pico cortado, né? Na época, os padrões, né, de bem-estar dessa ONG certificadora, eles não exigiam que elas não fossem debicadas. Isso até é uma crítica que eu faço, né? Mas nesse caso específico, essa fazenda optou por essa raça, acho que é linhagem, por essa linhagem de galinha, né, que é a Lohmann Brown,
que ela já é uma linhagem mais passiva. Então, aí eles não precisavam fazer a debicagem, né? Porque, às vezes, mesmo elas estando fora da gaiola, elas podem ter ali algum tipo de estresse e cometer o canibalismo, né? Então, aqui vocês conseguem ver que elas têm acesso, né, à área externa, além delas não ficarem em gaiolas, elas ficam nesse galpão aí que fica à esquerda, e têm acesso a uma área externa para passear, vamos dizer assim, né? E exercer aí alguns dos comportamentos naturais. Aqui a gente vê os ninhos, onde elas podem chocar, ou seja, apesar da gente estar falando aqui de ovos não galados, que vão ser comercializados, eles oportunizam as galinhas o exercício desse comportamento natural que é chocar. Aqui à direita vocês veem que tem poleiros, né, para elas poderem também exercer esse comportamento natural. Vocês estão vendo aí que no meio das galinhas tem uns galos brancos, né? Isso eu achei muito interessante, não tinha visto em literatura na época. E aí eu perguntei, eles disseram que os galos aí, eles são utilizados para estimular determinados comportamentos nas galinhas. Então, por exemplo, eles falaram que até para que elas sejam encorajadas aí para essa área externa, né, a presença dos galos se justifica. Lembrando que eles são castrados, né? Então, não tem risco aí de haver uma fecundação e nascer um pintinho, ou ter um pintinho dentro do ovo. Aí aqui já né, dando um salto, essa é a embalagem do produto, tá? Dos ovos, né? Vocês podem ver aí no canto inferior direito que tem o selo, né? A certificação, Certified Humane Brasil, Bem-Estar Animal, tá? Além do que, esta aqui também tem o selo de orgânico, porque de fato essas galinhas aqui da toca, e essa primeira embalagem é justamente dessa fazenda que eu visitei, tá? É a fazenda da toca. Elas são alimentadas todas com comida orgânica produzida lá na fazenda mesmo. Aqui já é uma outra marca, chamada Mantiqueira, que me parece hoje que, se não for a maior, é uma das maiores produtoras de ovos, inclusive dos ovos de galinha de gaiola. Eles têm o selo, mas eu, na época, não fiquei com uma boa impressão, porque eles não me deixaram visitar, né? Eu pude visitar com muita facilidade a toca. Poderia ter ido visitar, por exemplo, a Corim, a Label Rouge, mas eu não consegui por questão de agenda, mas a da Mantiqueira eles me negaram, insistir, falei com várias pessoas e tal, eu achei isso esquisito, né? Achei suspeito. E outra coisa que eu não gosto, essa coisa do happy, né? Happy eggs, tá? Eu acho que não é happy egg. E aí isso já entra na minha pesquisa atual do doutorado, né? Que é a questão do direito à informação do consumidor, da publicidade enganosa, né? Esses ovos da Taek, eles vêm lá da fazenda da Toca também, tá? A Corim, que eu falei para vocês, que tem o selo, embora eu não tenha ido visitar. Isso aqui eu achei interessante quando eu fui para Barcelona, que tem... e eu estou falando de Barcelona, porque vocês vão entender no próximo slide, mas quando eu estive lá, eu fui num dos supermercados e tem uma seção inteira só para ovos de galinhas criadas livres, tá? Eu achei isso legal porque isso tem vários aspectos interessantes, né? O primeiro deles é justamente uma informação mais clara para o consumidor, né? E também você tem um estímulo a esse tipo de produção, né? Com mais observância ao bem-estar animal, vamos dizer assim, né? Então, isso aqui é muito legal. Eu tinha lido num artigo durante o mestrado, e quando eu fui lá eu pude comprovar, né? Os ovos na Espanha, eles têm esse código alfanumérico que ele indica a forma de produção. Então, o consumidor vai no supermercado e ele sabe por esse código, se a galinha foi criada em gaiola, se ela foi criada livre, se ela foi criada num sistema intermediário, né? E aí o consumidor vai optar, né? Ele tem o acesso à informação, ele tem o conhecimento, e ele, no momento, opta por qual ovo ele vai consumir, tá? Então, quais são os problemas que persistem? Mesmo numa criação, vamos dizer assim, com bem-estar animal e certificada, né? Então, a trituração dos pintinhos machos, que na época da minha pesquisa não tinha ainda essa questão da sexagem dentro do ovo, que eu trouxe para vocês, isso é uma coisa mais recente, né? Mas ainda é um problema.
A morte das galinhas depois de 2 anos, porque aqui a gente está falando da instrumentalização, da exploração de um ser vivo, senciente, consciente. Quantidade de indivíduos, que pode ser um problema, né, dependendo da criação, porque pode ter um número muito grande ali de indivíduos, né? Justamente a instrumentalização, né, e a exploração. E uma questão que eu trago, que é a questão da fiscalização da certificação, né? Me parece, na época, eu fiz essa crítica no livro, de que, assim, tudo bem, é uma ONG, né, que faz a certificação, inclusive no conselho lá da Certified Humane tem Paul Grandin, que é um dos grandes nomes do bem-estar animal no mundo, né? Mas elas conferem a certificação para uma determinada empresa e acabou, né? E a gente sabe que, enfim, existem uma série de questões, existe corrupção, então eu faço uma proposta no livro de que haja uma fiscalização, né, dessa certificação. Não basta uma ONG, que poderia também nem ser uma ONG, poderia ser uma empresa privada mesmo, fornecer uma certificação para uma empresa, mas não ter uma fiscalização de um terceiro, né, que vá garantir a idoneidade, a fidedignidade dessa certificação, tá? Então, me parece que é um pouco problemático, tá? Olha, gente, eu fui bem, hein? 22 minutos e 44. Então, eu vou só ver se vocês têm alguma questão, e aí eu vou entrar na questão dos jumentos. Tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão? E aí, pessoal? Yuri, conta sou eu, Patrícia. Tô te vendo aqui. Essa questão da fiscalização, inclusive, eles podiam até fazer um sistema de que esse certificado emitido não fosse eterno, né? Fosse renovado por um período, Com certeza. Que tivesse agentes que pudessem, de tempos em tempos, fiscalizar, que realmente a gente fica à mercê, né? Conseguiu o certificado, pronto, acabou, vai comercializar e quem garante, né? Perfeito. Que eles estão mantendo. Exatamente. E realmente a superpopulação é o que mais chama atenção, independente de ser gaiola ou ambiente livre, você vê que tem muito, né? Indivíduos. Exato. Nessa que eu visitei, que elas estavam livres, eu achei também que tinha muita gente ali, né? Inclusive, é que hoje eu falei mais rápido, mas aquela hora que elas têm a parte externa, que estava um super sol, estava bem quente aquele dia, e elas estavam todas aglomeradas na sombra, e era um pedaço pequeno de sombra ali, né? Então é isso, tem alguns problemas que persistem. Ninguém mais? Gostaria só de acrescentar algumas coisas à fala do professor, até pela meu comprometimento com as galinhas, temas que ele colocou como a osteoporose, né? O que acontece? Eu percebo que as galinhas, por elas, nesses ambientes, elas não terem diretamente o uso de uma área externa, apesar de estarem ali nesse ambiente que ele colocou com uma certa luz ali, ela problema da vitamina D, e acabam na ovos utilizando o próprio corpo. Então, o que acontece? Se eles também derem acesso às galinhas a constas, porque quando elas não têm esse cruzamento com o macho, o ovo não tem pintinho. Então, se elas tiverem acesso aos próprios ovos, é o que eu estou vendo aqui, porque de um dia para o outro a galinha põe o ovo. Então ela fica ali durante a noite fazendo aquele processo. No outro dia, ela vai pôr o ovo. Só que depois que ela põe o ovo, ela fica desesperada para consumir cálcio. Então, o que ela faz? Ela vai em cima dos próprios ovos. Às vezes ela não consome a comida que eu coloco porque ela quer o ovo. Eu até brinco que é a loucura dos ovos, é a loucura da casca. Então, assim, isso é uma outra falha do sistema de produção que não dá acesso às galinhas, a elas também consumirem os próprios ovos, tá certo? E aí elas ficam deficientes de cálcio. Eu não sei se essa reposição, até por conta da falha da pesquisa que é feita nos próprios locais que realizam a produção do alimento, né, oriundo de frango, se elas estão ali tendo acesso ao cálcio suficiente ou não. Outro ponto aqui no cálcio é que a gente, como consumidor, que você está fazendo, como é que eu estou convencendo as pessoas a pararem de consumir os ovos brancos, aqueles, né, das galinhas poedeiras que não são criadas livres?
é pela casca. Porque se a galinha ela está sofrendo maus tratos, a casca também do ovo é muito fácil de quebrar. E eu percebi isso no consumo dos ovos daqui das minhas galinhas, aqui dentro da minha casa. Porque o ovo dela, nem mesmo elas, que são galinhas, conseguem quebrar. Elas querem comer o ovo, mas elas não conseguem. Aí o que que elas fazem? Elas são espertas, elas começam a jogar o ovo por um local, a parede, ou se elas tiverem colocado na estante, elas jogam no chão, porque elas não conseguem bicar o ovo. Então, isso mostra que o ovo está carregado ali de nutrientes, de cálcio, entendeu? A gema, quando sai, a gema é muito dura. Eu quero comer, tem que furar ali com garfo, porque ela vem muito, parece até um plásticozinho, né? Porque ela vem muito assim, aquele aspecto bem bonito, claro, brilhante, alaranjado, né? Independente da cor da casca. Então, assim, são coisas que eu estou percebendo. E outra coisa sobre o galo, que eu estou estudando também, por que que eles colocam os galos juntos nesse ambiente? Principalmente quando é galo castrado, né, que eles chamam. Porque estimula a galinha a botar o ovo, tá certo? Além de ir para a área externa, estimula elas a botarem os ovos, né? Porque ela fica naquele comportamento natural, ainda que ela não tenha cruzado, porque esses galos castrados, eles são mais mansos, eles também são usados para o abate, porque eles chegam até a engorda de 8 quilos, então eles ficam mansos, eles não produzem aquele momento, né, do cruzamento, mas estimula elas, por instinto natural, a botarem mais ovos. É só o que eu queria concluir aí, né, que eu fico aqui com as galinhas, olhando galinha o dia inteiro. E aí eu estou percebendo isso também, tá? Obrigada, eu amei, professor. Amo você. Você é espetacular. Obrigada. Eu amei suas colocações, Elaine. Essa dela jogar o ovo da estante é demais, né, gente? Você viu como elas são inteligentes? Muito legal. E essa do galo, eu acho que eu não sabia, eu não me lembrava que eles são utilizados também para estimular a botar o ovo, né? Então, muito boas suas contribuições. É ótimo esse olhar de quem convive com as galinhas, né? Porque a gente. Agora está mudando um pouco, né? Elaine é prova viva disso. Mas a maioria de nós tem contato, né, com esses animais, com galinha, com porco, com jumento, que a gente vai ver agora. Então a gente fica sem conhecimento muitas vezes, né? Mas brigadão aí pelos seus ensinamentos. Jennifer, Gisele ou Miltis querem falar alguma coisa? Amanda? Então eu vou falar dos nossos jumentos. Eu acho que eu vou falar com esses slides que estão mais resumidos por causa do nosso... Vocês estão enxergando? Alguém fala aí para mim que eu não estou vendo vocês. Sim, estava enxergando. Beleza. Está. Então pus o cronômetro aqui, vamos lá. Outro assunto que se deixar eu falo horas, mas agora eu vou resumir. Então, gente, como a Camila falou, né, a gente, principalmente aqui do Sudeste, a gente tem contato com o jumento, né? Eu tenho essa minha história com os jumentos porque eu morei na Bahia há 5 anos, né? Outro dia até alguém me perguntou se eu não tivesse morado lá, se eu estaria envolvido com essa questão dos jumentos. Eu falei, muito provavelmente não, né? Então, eu começo sempre falando rapidamente, assim, do aspecto histórico, porque os jumentos, eles, assim como os cavalos, eles foram trazidos para o Brasil, né? Eles não são animais nativos. Então, a gente tem aqui, né, a informação de que os primeiros jumentos vieram com Cristóvão Colombo, em 1495, tá? Mas o que a gente sabe mais, mesmo a gente não sendo do Nordeste, é que os jumentos foram essenciais, né, para o desenvolvimento econômico, né, do Nordeste, portanto, do Brasil, e foram essenciais, então, para o desenvolvimento da história do nosso país. E mais, né, da identidade, por isso que a gente fala aqui do processo histórico identitário, tá? O jumento faz parte, isso é uma coisa até que eu venho estudando e defendendo, a questão do jumento ser parte da nossa cultura, né? Ele é um símbolo cultural, histórico, identitário do nosso povo. Claro, mais do Nordeste, mas ele é do Brasil também. A gente tem o jumento nordestino, a gente tem o jumento pega em Minas Gerais e a gente tem o jumento paulista, né?
né? E aqui eu vou falar mais do jumento nordestino, porque é o que tem mais quantidade no Brasil e é o que vem sendo dizimado, tá? Então, por muito tempo, o jumento ele foi utilizado para tração e para transporte, né? Do que? De alimento, de material de construção, de água e também de pessoas, né? Ainda hoje, vira e mexe, você vê um jumento aí carregando uma carroça, puxando uma carroça ou carregando alguma coisa, tá? Mas hoje é muito menos, por quê? Porque a gente teve um desenvolvimento tecnológico que culminou na substituição do jumento por moto, por carro, etc. Né? Então, aqui eu só com relação àquilo que eu estava falando, né? Um trecho de um artigo do Jailson, que foi um colega meu lá da UFBA. Ele é pernambucano, mora na Paraíba e fez doutorado lá na Bahia quando eu estava fazendo mestrado. E ele escreveu um artigo, na época, em 2016, quando começou a história dos abates lá na cidade de Miguel Calmon. Né? E neste artigo ele faz referência a esse documentário que chama o JEG, Patrimônio Cultural do Nordeste. Né? Então, vou ler rapidinho aqui. Há tamanho enraizamento do jumento na identidade cultural que este sujeito não humano se tornou figura principal no enredo documental intitulado O JEG, Patrimônio Cultural do Nordeste. A película é uma ode ao JEG. Apresenta-o como um patrimônio cultural vivo, recheado de histórias, causos, poesias, desencanto e um personagem de cordel. E aí eu tenho pesquisado nos últimos anos, existem muitas manifestações artísticas que homenageiam o jumento, né? Então eu tenho um monte de livro aqui, que uma vez eu saí comprando, todo livro que falava de jumento, eu fui comprando no estante virtual. A gente tem documentários, não tem só esse, tem outros, né? A gente tem pintura, escultura, xilogravura, literatura de cordel, a gente tem, falei escultura, né? Porque a gente vai ver, tem algumas fotos aqui de algumas cidades. Enfim, a gente tem música, então a gente tem uma série de manifestações artísticas homenageando esse animal, né? E isso eu tenho pesquisado e falado para demonstrar a importância que ele tem, né? Na história brasileira, na cultura brasileira, tá? Então, aqui são alguns exemplos. Essa cidade de Tapetinga, ela foi a cidade onde houve o primeiro grande flagrante da barbaridade que é essa história, né? Vocês vão ver algumas fotos daqui a pouco. E, curiosamente, nesta cidade tem uma praça que tem, né, o jumento e todos não, né, mas alguns materiais que ele costumou carregar para o ser humano e que ajudou, então, a construir as cidades, né, e a viabilizar todo o desenvolvimento econômico e até social mesmo da região Nordeste, tá? Aqui é uma outra escultura, é um portal de uma cidade do estado do Alagoas, né? Você vê o jumentinho aí carregando os tonéis de água. Essa aqui é o portal de Várzea Alegre, que é a cidade natal do padre Antônio Vieira, né? Não sei se vocês conhecem, é o padre que escreveu aquele livro, Jumento é Nosso Irmão, tá? Que foi um grande defensor dos jumentos, né, em vida, falou na época, eu não sei mais se ainda está disponível, mas tinha uma entrevista com ele no Jô Soares, estava no YouTube. Pois se quem tiver interesse, procura. E ele fala lá para o Jô Soares que ele, na época, falou com o Fernando Henrique Cardoso, quando o Fernando Henrique era presidente, falou com a Brigitte Bardot, né, pedindo ajuda, pedindo intercessão em favor dos jumentos, né? Então, aí a cidade dele homenageou tanto o padre Antônio Vieira quanto o jumento. Eu selecionei só essas três, mas tem várias, viu, gente? Tem várias cidades com estátua, com praça, com portal, é uma coisa bem interessante. Aí aqui, quando a gente fala de música, né, a gente tem alguns... a gente tem muita música, mas eu sempre coloco essa do Luiz Gonzaga, porque o Luiz Gonzaga também é um acontecimento, né, cultural, histórico do Brasil, é um nome importantíssimo. E ele escreveu essa música que chama Apologia ao Jumento, em que ele fala, né, que o jumento é nosso irmão. Ele faz inclusive referência ao padre Antônio Vieira. Deixa eu ver se está nessa parte. Eu não vou cantar, viu, gente? Porque aí vocês vão tudo sair correndo. Mas ele fala, Padre Vieira falou que o jumento é nosso irmão. E aqui ele fala, né? Acompanhe o seu vigário nesta eterna gratidão. Recentemente eu descobri esse cantor baiano, Adelmário, que ele criou esse site só para
pedir para que não façam, né, o abate do jumento, e ele escreveu essa música que chama Burro é quem mata jumento, tributo ao jumento. Aí eu tirei porque esses slides são uma versão mais sucinta, né, para quando eu tenho pouco tempo para falar. Mas tem aquela música dos Saltimbancos também, que vocês devem lembrar, quando a gente era criança, né, que era o jumento, inclusive tem a da galinha também. Aí a gente tem pinturas, né, então eu coloco essa do Portinari, porque também eu penso que o Portinari é um expoente, né, é um pintor com renome internacional, que eu gosto muito, sempre gostei muito do Portinari, e ele tem várias obras com jumento, tá? Aqui eu só coloquei essa, mas tem outras. É muito legal porque um dos artigos que a gente escreveu, que a gente fala só sobre essa questão cultural dos jumentos, eu pedi agora não lembro se é fundação ou instituto, acho que é Instituto Cândido Portinari. Eu pedi, né, a cessão dos direitos para a gente poder fazer, né, a menção a essas obras, os nossos textos. Aqui é uma xilogravura de um artista chamado José Lourenço, e vejam aí o Luiz Gonzaga, isso eu acho muito legal, porque o Luiz Gonzaga homenageou o Padre Antônio Vieira na música, aí o José Lourenço homenageou o Luiz Gonzaga na xilogravura, né? Bom, então, né, acho que está bastante claro que o jumento é um patrimônio cultural, histórico, né, importantíssimo do Brasil. Mas, como eu falei para vocês, com o advento de tecnologias, ele passou a ser substituído, né, e ser abandonado, tá? E aí, eu não sei se vocês todas sabem, mas existe um produto da medicina tradicional chinesa chamado Ejao, que está aqui embaixo, tá? Esse produto é uma barrinha de gelatina feita com o colágeno extraído da pele do jumento. Tá? Os chineses acreditam que é um produto que traz rejuvenescimento, que é afrodisíaco, aquelas coisas, né, milagrosas, e ele é consumido bastante na China, né? E aí, o jumento tinha no mundo inteiro, né? Existe, inclusive, uma publicação, eu acho que é da BBC, falando, né, do declínio populacional dos jumentos na China. Então, o que a China fez? Acabou com os jumentos de lá, começou a ir para fora, né? Então, eles acabaram com os jumentos na Ásia inteira, eles foram para a África, né? Eles estavam em mais de 20 países, e aí 19 países africanos proibiram o abate dos jumentos, e eles estão aqui nas Américas, né? Principalmente, em todas, porque eles têm essa atividade no México, na América Central eu desconheço, e aqui na América do Sul tem, além do Brasil, tem no Chile, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, né, em outros países. Então, o que eles fazem? Eles vão pegando os jumentos do mundo inteiro, né, aglomeram, transportam, aglomeram, matam, e aí com a pele eles fazem esse ejau. Tá? E é importante eu falar desde agora, não existe cadeia produtiva de jumento, nem no Brasil, nem em nenhum outro lugar do mundo, tá? Como tem com boi, com porco, com galinha, não existe. Então, a gente fala que é uma atividade extrativista, né? Eles pegam os jumentos que estão abandonados, eles compram jumentos, né, por valores ridículos, coisa assim de R$1, R$2, eles furtam jumentos, a gente teve casos aqui na Bahia de furto de jumento. Então, eles vão aglomerando, aí eles transportam, né? Hoje, os 3 frigoríficos autorizados pelo MAPA para abater jumento para exportação estão na Bahia. Então, eles pegam do Nordeste inteiro, levam para a Bahia, aglomeram e aí matam, né? Todo esse processo é sem água, sem comida, sem assistência médico-veterinária, sem abrigo de sol e de chuva. Tá? Então, além de ser uma atividade extrativista, é uma atividade cruel, uma atividade bárbara, tá? Tudo para essa barrinha aí, né, de ejau, para que os chineses ricos, né, porque ela é caríssima essa barrinha, para que alguns chineses ricos fiquem, achem que vão ficar jovens e, né, com uma super performance sexual e que a vida vai ser maravilhosa. Bom, então, como eu disse para vocês, né, eu venho dizendo nos últimos tempos que o abate de jumentos, ele tem no Brasil como modus operandi, né, o crime de maus tratos, lá do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, a crueldade, que é vedada na nossa Constituição, no artigo 225, extinção da espécie, isso aqui é bem importante, né, e como eu disse para vocês, eles vão acabando com jumentos do mundo inteiro, e estão fazendo isso no Brasil. Tá? Não sou eu que estou dizendo, é o Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia, que em 2018 fez um documento com números, com dados do IBGE, dizendo, olha, os jumentos vão ser extintos.
né? E a gente vem dizendo isso desde 2018 para o judiciário, para o executivo e para o legislativo, estaduais e federais, e né, parece que a gente está falando nada. E a extinção da espécie, ela está lá também, não sei se vocês lembram, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição, junto com a prática cruel, né? Ou seja, a nossa Constituição veda práticas que levem uma espécie à extinção, tá? Risco à biossegurança, por quê? Porque, da forma como eu narrei para vocês, vocês já podem ter percebido que os jumentos, eles não têm origem certificada. Ninguém sabe de onde veio aquele jumento, né? Não tem o que a gente chama de rastreabilidade. E, portanto, né, também não precisaria ser assim, mas é assim que acontece, não tem nenhum controle sanitário. E existe uma doença chamada mormo, que é uma doença específica de equídeos, que acomete, então, cavalo também, né? Cavalos e mulas. Só que ela é uma zoonose, né? Ela também acomete humanos com uma taxa de letalidade de 96%, tá? E, assim, as autoridades têm feito vistas grossas para essa doença e para esse risco à biossegurança, tá? E nós estamos também batendo nessa tecla desde 2018, né? Quando eu entrei, mas o movimento já existia desde 2016. E a questão da cultural que eu falei para vocês, né? A gente está literalmente destruindo um patrimônio cultural brasileiro, tá? Além, obviamente, né, da gente estar desrespeitando e violando uma série de direitos fundamentais de um ser, né, de um sujeito de direitos, senciente, consciente, etc. Os casos casos de flagrantes, né, que eu coloco, porque obviamente existem muitos mais casos, só que a gente não consegue saber, né? Esses casos a gente soube porque houve uma denúncia, geralmente de ONGs locais, né? Então, essa aí é a cronologia. Os mais marcantes são o de Tapetinga, de 2018, porque era um número muito grande de jumentos em situações terríveis, eu tenho algumas fotos aqui, e uma ONG local, lá da cidade de Itapetinga, achou essa fazenda, né, denunciou, a fazenda foi interditada, e aí nós fomos, essa cidade fica no sudoeste da Bahia, né, perto de Vitória da Conquista, não sei se alguém conhece lá, e nós fizemos uma comitiva de Salvador até lá, 9 horas de viagem de carro, e a gente chegou aí na fazenda, né, eles estavam tirando ainda os jumentos de lá e levando para o frigorífico. E aí que começou realmente, porque aí foram ajuizadas várias ações judiciais, etc. E o caso de Canudos, que foi um caso de 600 animais, mas que nós fizemos a apreensão e eles ficaram com a nossa guarda, né? Na verdade, o depositário fiel formal era o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, mas houve um trabalho aí muito grande de várias pessoas, né? Os que sobraram, os que sobreviveram, estão numa fazenda hoje, lá na Bahia, de uma professora da UFBA, tá? Então aqui, gente, algumas poucas fotos desses casos bárbaros, né? Essas duas eu acho bem chocantes, porque aqui na foto da esquerda tem uma mãe e o bebê, né, que estava nascendo, estavam mortos. Na foto da direita tinham carcaças no rio, né? Então, ou seja, existem práticas de outros crimes ambientais também. Essa cena era bem frequente lá, vários animais já mortos de fome, de sede, de doença, né? Totalmente negligenciados. Vocês vejam que não tinha nem pasto aí para eles comerem. Esse bebê a gente chegou a tirar de lá, né? Mas ele morreu, porque ele não. É comum isso até com outras espécies, né? Quando não mama o colostro, eles não conseguem sobreviver. Então, esse bebê, ele foi assim: num segundo ele estava de pé, no segundo seguinte ele já caiu. E aí a gente colocou ele no carro de uma professora da Universidade Federal do Sudoeste, ela levou ele embora, mas ele morreu. Vários animais feridos, tá? Esse é o caso de Euclides, né? Os animais que a gente apreendeu. Então vejam aí vários ferimentos, né? Esse aí está sem o casco, mortos. Olha a magreza desse animal, a maneira como eles faziam o descarte das carcaças, né? E aqui são os sobreviventes, né? Eu tive lá no ano passado, em novembro, e a gente tem aí alguns, né? A maioria morreu, infelizmente, mas os que sobreviveram estão lá hoje, felizmente, a salvo, né? Da loucura humana. O caso de Paulo Afonso, em 2021, era um número menor de animais, eram 13 animais, a gente também conseguiu aprender nesse caso,
E eles hoje, os que sobreviveram, estão em Alagoas, na Universidade Federal de Alagoas. Mas também, aqui, quem localizou esses animais foi uma ONG local, né? E isso aí, que tem esse mato seco e essa água suja, foi depois, né, da apreensão, da denúncia, tá? Bom, então, em 2018, nós ajuizamos uma ação civil pública na Primeira Vara Federal de Salvador. São 4 ONGs que estão no polo ativo, né? Contra a União Federal, o Estado da Bahia e a ADAB, que é a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, tá? Então, a fundamentação legal dessa ação, eu já falei para vocês, né? A questão da biossegurança, da crueldade e risco de extinção da espécie e o crime de maus tratos, basicamente. Mas, assim, tem bastante coisa a mais aí, né? Em termos de fundamentação mesmo legal, tá? Desta ação, a gente tem vários recursos, né? Porque tanto a União, quanto o Estado, quanto a ADAB, e também todos os frigoríficos interpuseram recursos na época para o TRF1 em Brasília. Nunca conseguiram nada, né? Até que a União Federal e o município de Amargosa apresentaram essas SLATs, que eu não sei se vocês todas já viram na prática, mas essa sigla quer dizer suspensão de liminares e antecipação de tutela, né? É um expediente que, no meu ponto de vista, é inconstitucional, né? Que quando assim não cabe mais recurso, quando não cabe recurso, não cabe recurso, não é assim que a gente aprende na faculdade, mas aí vem a SLAT. Então, quando não cabe mais recurso, a Fazenda vai à presidência do tribunal e pede a suspensão da liminar que foi dada, né? Tem algumas hipóteses, e uma delas é prejuízo econômico, né, que foi justamente o que até hoje eles alegam que o fim dessa atividade causaria um grande prejuízo econômico, só que eles nunca comprovaram, né? E a lei da SLAT, ela determina que se comprove, né? E no caso aqui não houve comprovação nenhuma de prejuízo financeiro, e na época o então vice-presidente do TRF1, no exercício da presidência, numa decisão de um parágrafo, sem fundamentação e sem a comprovação do prejuízo econômico, suspendeu a nossa liminar. Isso foi em 2019. Até hoje a gente está brigando para restabelecer a liminar, tá? Eu acho sempre bom falar, quem deu essa decisão absurda foi o hoje ministro do STF, Cássio Nunes Marques. Tá? E aí, gente, o ano passado, 2022, no início do ano, vejam, né, de 2019 até 2022, contra essa decisão do Nunes Marques, a gente apresentou agravo, né, interno, e esse agravo demorou 3 anos para ser julgado. E aí, o ano passado foi julgado pela Corte Especial do TRF1, e eles deram provimento ao nosso agravo, restabelecendo a liminar. Então, faz mais de um ano. Né? Aí foi quando a gente teve esses posts aí que a gente fez, né? A gente publicou, na época até a gente pediu ajuda da sociedade com esse site aqui, para que as pessoas entrassem lá, enviassem e-mails para os ministros, né? Eu despachei memoriais, sustentação oral e a gente conseguiu, tá? Mas até hoje a decisão está sendo descumprida, né? E aí aquelas coisas de judiciário que vocês conhecem bem, né? Você opõe um embargo de declaração, demora 6 meses para eles julgarem, né? Aí manda e-mail, liga, despacha, faz mobilização e manda coisa pelo site, não sei o quê, né? Então, a gente está nessa batalha, tá? Além dessa nossa ação e desses desdobramentos, a gente tem outras ações, eu digo sociedade, né? Porque tem algumas ACPs que foram ajuizadas pelo Ministério Público, né? E tem 2 ações populares, uma do Ricardo Catani, eu não sei se vocês lembram dele, chegaram a conhecer, ele era um advogado mais antigo, né, animalista, e ele faleceu durante a né, durante a pandemia de Covid, e essa ação popular eu assumi, né, eu noticiei o falecimento dele, aí tem todo o procedimento lá da lei da ação popular, né, publica edital, não sei o quê, e aí eu sou agora o autor popular e eu apresentei apelação, porque o processo já tinha ido para o tribunal, para o TRF3, em remessa necessária, né, e aí baixou, voltou tudo de novo e eu apresentei apelação recentemente, acho que foi mês passado, tá? Vamos ver, né? Pensando que eu preciso, também vou fazer a mesma coisa, despachar, fazer sustentação oral, aquela coisa toda. E aí tem uma ação popular do deputado federal Célio Studart, lá em Salvador,
Tá? Bom, além dessas ações, teve nesses anos todos vários processos administrativos, MAPA, IFAM, um monte de coisa em inquérito civil, enfim, né? Que é um resumo básico. E a gente tem, eu já passei aqui do meu tempo, a gente tem vários projetos de lei, tanto na Assembleia Legislativa da Bahia quanto na Câmara dos Deputados, né, para que haja a proibição do abate ou o reconhecimento do jumento como patrimônio cultural. Tá? Esse último aqui, que é o desse ex-deputado Ney Leprevost, que nem se reelegeu, ele era um deputado federal do Paraná, agora ele é deputado estadual lá, a gente ainda não entendeu, a gente inclusive era para ter tido uma reunião com ele, acho que essa semana passada, e agora foi marcada para a semana que vem. A gente não entende muito o que está por trás aí, porque ele apresentou do nada, a gente vem fazendo esse trabalho, né, de advocacy com os deputados há anos, e do nada esse cara que era ruralista e, né, acho que até ligado ao Bolsonaro, ele apresentou esse projeto de lei, que é para proibir abate de jumento e cavalo, e esse projeto recentemente foi aprovado na Comissão de Agricultura, tá? Que foi outra surpresa, assim, que a gente nem entendeu o que está acontecendo. Então a gente vai tentar também surfar nessa onda, né, para que esse projeto dê certo aí, passe, e a gente consiga. Então vejam, a gente está tentando, acho que acabou, a gente está tentando todas as vias, né, pela via do legislativo, com projetos de lei, pela via do judiciário, com ações e recursos, enfim, e pela via do executivo, né? Agora, com o novo governo, e o cenário bem diferente, a gente tem a Vanessa lá no Ministério do Meio Ambiente, que tem conversado com a gente foi muito ao mapa, né, o Ministério da Agricultura, nesses últimos anos, mas eles recebiam a gente e tal, mas não tinha frutos. Agora a gente acha que pode ser que alguma coisa aconteça, mas a gente também teve no Ministério do Meio Ambiente na gestão passada, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, em termos de executivo. A gente tem esse pedido no IFAM de reconhecimento do jumento como patrimônio cultural. Enfim, acho que tem bastante coisa a mais, mas eu estou me lembrando disso que é o mais importante. Então é isso, gente. Fico à disposição. Já passei bastante do meu tempo aqui na segunda parte. Estou às ordens. Ô, Yuri, eu queria trazer uma questão que eu gosto sempre de falar da prevenção, né? Para mim, a prevenção é sempre o melhor caminho, que certamente visando o futuro, né? E no caso, os jumentinhos, eles eram meio de transporte, né? E agora eles assim viraram esse patrimônio cultural por conta dessa utilização, né? Como objetificando o animal, né, como meio de transporte. Então, como que está aí acontecendo essa prevenção da procriação dos jumentos, de forma assim, pensando na defesa dos que vivem agora, mas na redução do número de jumentos no futuro? Não existe essa prevenção em função da atividade econômica desenvolvida? É isso? Esse ponto que você levantou é interessante, Amanda. Alguém falou a mesma coisa esses dias, né? Uma coisa para a gente pensar, né? Então, a gente está defendendo que o jumento seja reconhecido como um patrimônio cultural porque ele foi importante, né? Foi utilizado, explorado para, né, desenvolvimento de cidades, etc. Mas, por outro lado, é uma forma também da gente achar um argumento hoje para conseguir preservá-lo, né? Sobre a sua pergunta, não tem, tá? Primeiro que assim, a gente tem muito pouco estudo, né, sobre jumento. Agora que a coisa está começando mais, né? Então a gente teve em maio um workshop lá na UFBA, na Faculdade de Zootecnia, que foram profissionais de vários lugares. Então, assim, tem alguns estudos que estão começando a ser desenvolvidos e outros que a gente ainda quer fazer, né? Mas, assim, para o tempo que a gente tem, que é pouco, né? E essa atividade aí destruidora, a gente está atrasado, mas assim, também tem limitação de pessoal, limitação de tempo, limitação de recurso, né? Mas assim, não existe, por enquanto, nenhum estudo, nenhuma intenção de
impedir nascimento, até porque a gente precisa que nasçam, né? Porque senão a espécie vai acabar. Mas assim, a gente tem algumas questões, por exemplo, que inclusive isso foi perguntado para a gente por deputados, por exemplo, né? Ah, tá bom, você vai proibir o abate, vai fazer o quê com os jumentos, os que estão abandonados, né? Então, só que é isso, aí precisa de estudos que ainda não foram feitos. Então, uma das coisas, o papel ecológico do jumento nordestino na Caatinga e no Cerrado, por exemplo, né? Então, não tem, precisa fazer esse estudo, né? A gente falou disso no workshop, mas aí trouxeram estudos de fora, muito legais, inclusive, dos Estados Unidos, enfim, de outros lugares do mundo, do México, eu acho também, estudos comprovando que o jumento ele tem um papel ecológico positivo. Então, teve um estudo, por exemplo, muito legal, que eles mostraram o jumento achando água. Né? Olha que coisa, como esses animais são incríveis, né? Eles achavam água, eles sabiam onde tinha água ali embaixo da terra, e eles cavavam os buracos, né? E aí, com isso, tinha ali um renascimento de flora, e vinham outros animais, então, né, uma série de questões assim. Um outro estudo que a gente, que a professora Chiara lá da UFBA faz um pouco, mas isso precisava ser intensificado, e a gente falou dessa questão da gente incentivar as pessoas que ainda têm jumentos a não venderem os seus jumentos ou não abandonarem, né? E aí alguém falou uma coisa interessante, os jovens hoje, eles têm vergonha de jumento, né? Eles acham que é coisa antiga, que é coisa de pobre, né? Que é uma coisa menor, porque o legal é ter moto, é ter carro, né? Então a gente falou de um trabalho educacional, de mostrar que é legal ter jumento, que o jumento é uma coisa importante, né? Não abandonem seus jumentos, que isso seria uma coisa mais dos mais velhos, né? Só que assim, né? São coisas muito complexas, que vão demorar um pouco ainda, tá? Mas eu acho que a gente ainda não tem essa preocupação de impedir que nasçam, né, de fazer controle populacional, vamos dizer assim, mas talvez, quem sabe, se toda essa luta nossa der certo, um dia a gente precise fazer, né, se a gente conseguir, se Deus quiser, parar o que está acontecendo hoje, né, então aí a gente vai fazer o quê? Por um lado, trabalhar com essas famílias, com essas comunidades que têm ainda jumentos, para que elas valorizem, para que elas fiquem com jumentos, né? E por outro lado, os jumentos que já estão abandonados, ou jumentos ferais, eles vão ser, isso é uma coisa que a gente conversou, mas assim, está muito incipiente ainda. Eles vão ser alocados em lugares onde eles possam viver livres e eles tenham a possibilidade de desenvolver esse papel ecológico, né? Então é isso, assim, estamos nesse pé.